estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos neste encontro dominical, no programa Refletindo com Jesus, onde a nossa pretensão aqui não é fazer uma preleção, nem uma aula, mas sim trocarmos ideias referente a temas atuais, sempre, é claro, focados no Evangelho do nosso Mestre Jesus. Estamos gravando esse programa. Aqueles que quiserem permanecer com as câmeras desligadas, não há nenhum problema. E no final, vamos tecer alguns comentários, é claro que referente ao tema que será apresentado pela nossa companheira Anaísa. Agora eu vou convidar a companheira Angelina para fazer a prece de abertura. Boa noite a todos, e assim vamos fechando os nossos olhos e buscando a companhia de nosso mentor espiritual, agradecendo por esta oportunidade. Vamos saudando a toda a cúpula da Casa Espírita Edgar Armon, a todos os espíritos trabalhadores
o mentor deste trabalho. Vamos saudando a todas as fraternidades amigas. Saudamos a Ricardo e seus lanceiros, pedindo a proteção em nossas casas. Saudamos o anjo Ismael, o anjo preposto por Jesus para evangelizar o Brasil. Anjo Ismael, envolva-nos com suas faixas douradas, guarda-nos na proteção dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Saudamos Paulo de Tarso, Maria de Magdala, exemplos de reforma íntima. Saudamos Nossa Maria, Mãe de Jesus e nossa. Agradecido, Senhora, por esse teu amor, por todas as vezes que clamamos o teu nome e se faz presente nos cobrindo com teu manto. Agradecemos, Senhora, pedimos que nos leve até Jesus, nosso querido Mestre. E, Senhor Jesus, diante de ti, somos cheios de gratidão por todo o teu amor, por esta humanidade. Pedimos, Jesus, que nos leve até nosso Pai, para que poder nos ensinou. Pai, que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos a dos nossos devedores. Não nos deixes cair em erros, em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Obrigada, Angelina. Agora a Lourdinha vai colocar a música, né, Lourdinha? É isso? Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Então vamos assim, envolvendo nossa irmã Ana, que vai nos trazer hoje um tema que vai nos render bastante reflexões para que nossa semana seja repleta de êxito. Ana, que Jesus te ilumine na sua dissertação de hoje, tá? Se você quiser fazer algum comentário antes do vídeo, esteja à vontade. Cara, você olha aqui, ó. Essa história não tem fim. Não, é que nem a cobra mordendo o rabo. Tem uma coisa chamada microevolução. A evolução vai acontecendo de forma microevolutiva. Mas nessa microevolução você tem como estudar, porque a microevolução permite a existência de fósseis. Mas em determinados momentos da evolução das espécies, inclusive a nossa, ocorrem saltos chamados macroevolutivos, em que há uma aceleração das mutações genéticas. Tem uma paleontóloga, Anne d'Ambricourt Malassé, uma das maiores paleontólogas da atualidade. Ela foi diretora do Museu de História Natural de Paris. Ela resolveu estudar a evolução do osso da mandíbula, não é? Do maxilar inferior. É o único osso móvel do nosso crânio. Bom, para ela estudar a evolução fóssil do maxilar inferior, ela tinha que pegar os fósseis dos crânios dos hominídeos, dos pré-humanos, e girar de cabeça para baixo. Quando ela girou esses fósseis de cabeça para baixo, ela percebeu
uma alteração que ela não estava procurando. Onde? No esfenoide, que é o osso com a forma de borboleta sobre o qual se assenta o nosso cérebro. É o mais organismo e o primeiro que se desenvolve na vida embrionária. Muito bem. Ela percebeu que o osso esfenoide, ao longo das eras, sofria inclinações. E quando essas inclinações aconteciam, havia um aumento da nossa calota craniana e na nossa massa encefálica, e nós nos tornávamos mais inteligentes. E também mais eretos, caminhando por duas pernas. Isso colocou por abaixo uma teoria chamada teoria das savanas, que nós andamos sobre duas pernas, de tanto nos erguermos pela relva onde habitávamos, em busca da presa que nós precisávamos para a nossa sobrevivência e do predador que vinha na nossa direção. De tanto nós nos erguermos, acabamos andando por duas pernas. Isso caiu. Há 60 milhões de anos, o esfenoide era horizontal, como o esfenoide dos lêmures da ilha de Madagascar. A primeira inclinação que Anne d'Ambricourt Malassez percebeu foi há 40 milhões de anos, e surgiram os símios. A segunda, 20 milhões de anos, e surgiram os grandes macacos. A terceira, há 6 milhões de anos, e surgiu o Australopiteco, que deu origem ao gênero Homo. Há 2 milhões de anos, surgiu o gênero Homo. E há 160 mil anos, surgimos nós, o Homo sapiens. Durante essas inclinações, a evolução corria de forma microevolutiva. Em determinados momentos, há saltos macroevolutivos e aumenta a velocidade da nossa evolução. Mas o mais importante que essa cientista descobriu foi que quando essas inclinações surgiam, elas aconteciam ao mesmo tempo em todas as partes do mundo onde estavam os pré-humanos. Na Ásia, na África, na Austrália, nas Oceanias, talvez nas Américas. Como é possível uma mutação acontecer ao mesmo tempo em indivíduos separados por distâncias continentais? Ou isso não é mutação? Isso está dentro de um planejamento inteligente, que está nos acompanhando há 3 bilhões e 500 milhões de anos, que é o tempo da existência da vida no planeta Terra. Você está entendendo? Quando você começa a ter consciência de tudo isso, e você começa a ter consciência também da espiritualidade que nos rodeia, do que somos, de onde viemos, para onde estamos indo, então não existe acaso. E ainda vou mais. Estudos feitos por cirurgiões maxilobucofaciais estão percebendo alterações de arcadas dentárias de crianças americanas e japonesas que estão prenunciando uma nova inclinação. Isso está de acordo com o quê? Com a alteração da escala planetária do planeta Terra, que passará de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Quem é que trará as modificações sociais, econômicas, políticas, científicas, artísticas que nós precisamos? Somos nós? Claro que não. Espíritos muito mais evoluídos que nós, que necessitarão de corpos físicos mais resistentes à doença do que nós. A própria ciência está dizendo que a nossa evolução não parou. O nosso ADN, para constituir um corpo igual ao nosso, só utiliza 2,5% do seu comprimento. Então, para que os outros 98,5%? A ciência está dizendo que, à medida que nós formos evoluindo, trechos maiores do ADN serão utilizados na confecção de corpos humanos mais perfeitos. Então, o homem do futuro será mais resistente às doenças alérgicas, às doenças infecto-contagiosas, a doenças como câncer, porque o seu sistema imunológico será aperfeiçoado. Isso está absolutamente de acordo com os ensinamentos que os nossos amigos do plano espiritual estão dizendo. Vai haver uma mudança, o planeta vai subir, e outros espíritos chegaram até aqui trazendo as modificações que vocês precisam. Uma das vertentes científicas, olha só que coisa curiosa, diz que a capacidade de inteligência nossa é proporcional ao número de neurônios que nós possuímos. Então, quanto maior o número de neurônios, maior vai ser o seu cérebro. Aí estaria de acordo com as inclinações. Não é isso. A qualidade do neurônio é que vai se modificar, e não a quantidade.
O espírito mais inteligente que viu a Terra foi Jesus. A cabeça dele era maior que a nossa. Você está percebendo a importância da aproximação entre as religiões e a ciência? Ai, que lindo! Boa noite, tudo bem? Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Sim, tá bom. Tá? Ótimo. Ai, que bom. Eu falo, eu me empolgo, eu vou tentar controlar o tempo, também fazer um cronograma cronológico do que eu quero falar. A gente vai falar sobre neurodiversidade, né? Eu convido aqui uma reflexão, como a Vera já tinha falado, é um tema que leva assim, a uma reflexão muito grande, mas ela não precisa ser feita hoje, na verdade a gente vai começar, né? Nós vamos começar assim, plantar uma sementinha para olhar para essa nova era. Eu queria fazer um gancho com o vídeo, né, quando ele fala que a Terra está passando, né, nós estamos experimentando agora essa passagem do planeta de provas e expiações para regeneração, e com isso nós estamos recebendo, né, aqui, espíritos que vão evoluir, que vão fazer com que essa passagem aconteça, espíritos que vão povoar aqui a Terra, e eu acho importante a gente falar sobre a neurodiversidade, porque esses espíritos, eles vão vir através de nós, né? Muitos aqui, pais, mães, avós, tios, tias, né? É através de nós que isso vai acontecer. Eu vou seguir um roteiro para não me perder, mas se alguém tiver, porque às vezes eu sou devagar, alguém me chama, tá, gente? Se eu for indo, alguém me chama de volta para a Terra. Porque eu sou psicóloga, não sei se tem mais alguém da área da saúde aqui? Tem mais alguém da área da saúde? A Ivani, né? A Ivani é psicóloga também. Cadê a Ivani? A Ivani... Eu não atuo. Tá aqui. Oi, tudo bem? Meu primeiro curso, Ana, mas eu não atuo. Eu também sou da área da saúde, sou formada em biologia. É que a gente, na psicologia, né, durante muito tempo, acredito que quando a Ivani fez faculdade, e eu também, a gente, na faculdade era falado que psicologia, a gente não mistura psicologia com religião. Né? Isso daí foi muito debatido quando eu entrei na faculdade. Quando eu saí da faculdade, no final de 2012, já se tinha uma outra visão, né, sobre isso. E hoje eu não consigo, na verdade, separar. Né? Eu não consigo olhar para a psicologia, para a ciência e não entender ali, né, não ver ali a espiritualidade, não ver o espiritismo, não ver Deus, não ver Jesus, não ver nenhuma ação, né? Então, vamos lá. Eu vou falar, então, vocês podem me interromper a hora que quiser, fazer pergunta, voltar, repetir, né? A gente aqui é um bate-papo, tá? Eu não quero ser aquela que tem a palavra aqui o tempo todo. Então, neurodiversidade, essa palavra é muito nova, tá? É um termo, na verdade, ele é muito recente, ele foi usado no finalzinho da década de 90 por uma socióloga chamada Judy Sanger, que ela é autista, na verdade, e ela falou sobre isso para um grupo específico na época, né? Que ela queria dizer o quê? O que é que ela queria dizer? Nós somos neurodiversos. O que ela queria dizer com isso? Ela queria dizer que cada um é diferente, que nós somos diferentes cognitivamente, que o nosso cérebro, né, falando bem simplistamente, que o nosso cérebro, ele funciona de uma maneira diferente e tá tudo certo. E tá tudo bem. Era isso que ela estava querendo dizer. Né? Olha, a gente funciona, a gente tem condições neurologicamente típicas, né? Como variações naturais da biologia, da neurologia humana, e beleza.
não existe doença, não existe distúrbio, não existe curar autismo, não existe curar TDAH, não existe curar dislexia, porque isso é uma condição cerebral, é uma condição cognitiva e não tem nada que a gente faça que vá mudar. Ok. E aí passaram-se 20 anos, ela continua falando, ela é viva, tá? Ela é viva e a primeira pessoa que foi diagnosticada, ela é autista e ela tem livro publicado, PhD, ela é se eu não me engano, ela é australiana, e ela, a primeira pessoa que ela foi diagnosticada por ela com autismo também está viva. Mas aí eu queria trazer para vocês, né, aprofundar um pouquinho mais o que é esse neurodiverso hoje na psicologia, como que a gente pode trazer isso para o nosso dia, né, para agora. Isso é um termo que ela usou, né, essa neurodiversidade para falar com um grupo específico, mas a gente pode até ampliar isso, né, para quando a gente traz isso para o nosso convívio. E hoje a gente pode falar que a neurodiversidade, ela é, na verdade, hoje, eu acho que é até é de cunho social, né? Um movimento social, né? Junto com o neurocompatível, da qual eu faço parte, né? E outros tantos. Então, o que é que ela fez com esse termo neurodiversidade? Ela quis, na verdade, era desconstruir padrão, né? Porque a gente tem uma ideia, né, em algum determinado momento do nosso mundo, nós vivíamos e nós vivíamos muito bem, né? Não posso garantir para vocês que existiam autistas e TDAHs e dislexo há 150 mil anos atrás, mas a gente acredita que existiu, né? Porque nós somos nós, né? Quando eu faço um curso, eu já falei isso para o Marcos, eu faço um curso com uma psicóloga muito fera, e ela fala muito isso, os nossos antepassados lá de 150 mil anos, da savana, porque a gente estuda psicologia evolucionista, e aí eu quero falar para ela, não tem antepassado, era nós mesmo, Márcia, a gente é que estava lá e está aqui agora, né? Por isso que a gente ainda tem medo, por isso que a gente ainda tem fobia, por isso que a gente ainda tem crise de ansiedade, por isso que a gente ainda gela, né? Por que a gente transpira quando a gente está com crise de ansiedade, né? Porque lá na savana a gente e transpirava, né? O pelo iriça, porque para a gente poder ficar maior, a gente ainda tem esses ainda, né? A gente ainda traz isso ainda. E eu falava isso para ela, falava, não, Ana, a gente não pode falar que tem reencarnação, a gente é psicóloga, a gente não pode falar sobre isso. Então a gente vai falar que é o antepassado. Então é muito difícil a gente apontar e falar, né? Mas a gente tem algumas situações, né, que a gente observa, porque aí veio esse termo neurodiversidade, olha, vamos desconstruir essa ideia que a gente precisa consertar, que é neurológico, nós somos únicos, e a psicologia evolucionista olhou e falou, opa, peraí, esse termo neurodiversidade, vamos estudar isso daí, vamos ver, né, o que a gente vai encontrar aí de diferente? Então, a gente está falando do autismo, a gente está falando do TDAH, a gente está falando do dislexo, mas qual é a importância da gente ter essa gama toda de diversidade, né? Porque cada um tem um papel importante, né? E essa ideia que a gente traz da nossa sociedade hoje, que ela é até um preconceito estrutural, né? Que isso está enraizado, que é a gente querer consertar o outro, né? Porque a gente nivela um padrão nosso, né? E aí até tem uma fala que não é minha, que é da Márcia, né? No curso a gente está falando sobre isso, ela fala, quem é que descobriu o fogo? Nós temos fogo hoje, graças a um indivíduo que descobriu o fogo, não é? Que ficou batendo a pedrinha lá, ou o graveto e tudo mais, isso lá nos 150 mil anos atrás. E quem é que tem um hiperfoco para fazer isso, se não um autista? Quem ficaria batendo uma pedra na outra, se não é um autista?
provavelmente, né? A gente ainda fala isso, provavelmente foi um autista que descobriu o fogo. Porque um típico dificilmente ficaria, era muito provavelmente um autista ficaria ali lascando uma pedra na outra até sair faísca, né? E um TDAH, que é uma pessoa que tem déficit de atenção com hiperatividade, né? Imagina lá na savana, ou sei lá, uns 15, 20 mil anos atrás, quem é que subiu no coqueiro, se não um hiperativo? Para subir num coqueiro e pegar um coco lá em cima, né, e descobrir que tinha água lá, né, que você poderia subir e apanhar um negócio lá em cima. Então, a gente falando muito simplesmente sobre desenvolvimento, no decorrer desses milhares de anos que a gente já viveu, né, e já estivemos aqui, provavelmente em outras situações, alguma diferença faz essa diversidade neurológica, né? E aonde a gente esbarra quando a gente hoje quer consertar, né? Eu falo, de repente, numa determinada época da nossa sociedade, né? Que ela, depois acredito que numa sociedade muito estruturada, né, onde o preconceito muito estruturado, e a nossa sociedade, não vou colocar a culpa no capitalismo, não é isso, mas uma sociedade, um mercado que exige, né, que querem os bons, que querem os primeiros, né, os primeiros lugares. Quem não chega em primeiro tá arriscado, tá fadado, né? A gente vê uma pirâmide assim muito um cone muito grande, né? Com um topo muito afunilado, de que para você ser bom, você tem que ser muito perfeito, você tem que ter boas notas, você tem que estar na melhor escola, na melhor faculdade, no melhor emprego. E aí, de repente, eles passam uma régua, né? Passaram-se uma régua e falaram, quem está na régua, ok, né? Você que está aqui na régua, ok, né? Você está entre o padrão, né? Você que está acima, super, né? Você você é o expert em alguma coisa, né? Está acima da média. E você que está abaixo da média, a gente precisa te consertar, né? A gente precisa te consertar. Eu quero que você seja do jeito que eu quero que você seja do jeito que eu quero, que você funcione do jeito que eu quero. E a gente esbarra aí num preconceito que é o capacitismo, que também é uma nova palavra, né? Capacitismo, se digitar no Google, acho que até vai aparecer vermelhinho lá, capacitismo, que é quando eu quero consertar alguma deficiência de outra pessoa, ou quando eu quero que ela funcione dentro de um padrão, né? O capacitismo, ele também né? Ele é desleal, ele é muito desleal, porque ele exige que a outra pessoa funcione, né, dentro de um padrão que é impossível para ela. É impossível. E às vezes eu queria... Alguém aqui tem filho? Tem filho? Todo mundo tem? Criança pequena? Pequena, adolescente? Não. É porque os pequenos a gente vê muito mais. O Carlos e a Emília, eles têm filhos pequenos. Tenho também. O adolescente, né? Aquela criança que demora um pouquinho mais para se arrumar. Quem tem 2 filhos, às vezes vai identificar isso, né? Eu tenho 2, são gêmeos, né? Eu comi a mesma coisa, né, na gravidez, que às vezes fala assim, mas você ficou mais nervosa na gravidez de um? Não tem jeito, os meus são gêmeos. Então, eu fiquei nervosa igual, eu comi igual, né? Você comeu muito chocolate para o menino ficar agitado? Não, eu comi igual. Eu tenho um que acorda às 6h30 da manhã e um que acorda às 10. Então, escola às 7 é quase que impossível. Meus filhos, eu sei que um que acorda às 6h30 poderia estar na escola às 7, né? 7 e pouquinho. Mas o que acorda às 10, eu judiava demais dele, né? Eles estudaram de manhã, eles estão no 2º ano, eles estudaram de manhã até a pré-escola.
E era um transtorno, porque era 7h30 da manhã, eu já estava nervosa. Gente, não tem coisa pior do mundo, né? É que você querer levantar uma criança que acorda 10 horas da manhã, 6 horas, e ele não vai funcionar, e ele não funcionava. E aí eu começava a brigar, mas é dele, é uma característica dele, né? Eu nem levo em consideração, não me importa se ele tem déficit de atenção, ou se ele tem autismo, ou se ele tem, não é essa a questão, né? Ah, ele tem, né? Não vou justificar, não tem, né, diagnóstico, mas é um funcionamento dele. Então, para mim, funciona a escola tarde. Não tem, para ele, funciona a escola tarde, aí vai os 2 à tarde, porque não tem como eu levar um outro. Então, quando a gente tem criança, a gente consegue identificar alguns perrengues que a gente potencializa, né? Algumas situações que a gente acaba potencializando nesse capacitismo, nesse conceito, nesse preconceito capacitismo, até e também quando quando eles crescem, né, a gente também acaba até, não que a gente vá criar situações ou desenvolver algo nas crianças, mas a gente tem muito adultos ansiosos ou com outros transtornos depressivos, e muito disso tem a ver com a educação da infância, com a criação da infância, com essa falta de respeito até pelas diferenças, né? Eu chamaria, né? Respeito pelo outro, pela individualidade do outro, pela subjetividade do outro. Só um parênteses aqui, porque eu adoro falar de criança, que é a minha área também, né? Eu adoro falar. Mas aí, vou voltar agora aqui no assunto da neurodiversidade, quando a gente estava falando sobre desenvolvimento. Quando a gente se depara, né, com essa diversidade, ou quando eu tenho um autismo, ou quando eu tenho um TDAH ou um dislexia, o capacitismo, na verdade, é quando eu predetermino ou julgo a capacidade daquela pessoa pela sua deficiência, né? Ou no caso aqui, quando a gente fala ou até a síndrome de Down também entra, né, na neurodiversidade, a gente até quando eu preconcebo que aquela pessoa ela só é capaz de fazer aquilo ou aquilo mais, né? E que ela não tem capacidade de desenvolver outras atividades ou que ela não consegue, eu limito simplesmente, né, a capacidade dela, simplesmente rotulo ela por aquilo, né, que ela apresenta, por aquela deficiência que ela apresenta ou aquela neurodiversidade que ela apresenta. Então, o autismo, ou o TDAH, ou até mesmo o dislexia, o TDAH, a gente tem exemplos, né, de pessoas que chegaram muito longe. Steve Jobs é autista, o outro da Microsoft, o da Apple, eu não sei qual que é o Steve Jobs, mas tem um outro também da Microsoft. Gates, né? Bill Gates. Bill Gates, aquele do Facebook, o Mark não sei das quantas. Então, a gente tem exemplos de várias pessoas que são famosas e que chegaram, né? Agora a gente tem o Messi também, né, que está dentro do autismo também, Lionel Messi também. São pessoas, e essas pessoas declarando e falando, né, quando elas começaram a vir a público e a falar, olha, eu também sou diagnosticado, algumas, né, pessoas começaram, a gente teve um movimento muito grande dos cientistas da ciência parar e falar, opa, peraí, né? Como assim, né? Eles estão falando que eles são autistas, mas um joga futebol, número 1 do mundo, o outro é dono do Facebook, Instagram e não sei mais o que, o cara é fera. E aí, esse movimento foi muito importante, né? E aqui a gente tem, aqui no Brasil também, um movimento, uma luta muito, muito, muito bacana por alguns. Eu tenho
amigos, conhecidos, autistas médicos, psicólogos e outros também tantos, e começar a ideia, né, essa ideia de que você pode, sim, fazer tudo, você pode, vai ser diferente de uma outra pessoa típica, né, que funciona com cérebro X, neurológico, vamos chamar dos típicos, a maioria, não vou chamar de típicos normais, né, mas vamos colocar que nós somos a maioria, né, porque a gente não sabe, isso aí pode inverter a qualquer momento. Então, vamos colocar que a gente é a maioria, então é chamado de normal a maioria, né? Talvez o meu caminho seja diferente do caminho que um outro cérebro vai fazer, mas o produto final é o mesmo, ou às vezes ele é muito mais rico até, né? Então tá, então vamos lá. Aí eu vou voltando no capacitismo, né? Então eu já falei que aquela preconcepção, né? E aí o estrutural, porque cresce numa sociedade, né? E a gente ainda está nessa desconstrução, né? A gente ainda está nessa desconstrução do preconceito. E aí, às vezes, a gente tem, assim, algumas falas, né, que é muito capacitista e a gente nem percebe. Por exemplo, quando a gente está querendo falar a respeito de alguma coisa que vou fingir demência, né, vou fingir demência, né, é uma frase extremamente capacitista. Ou, vou dar uma de João sem braço, é uma frase muito capacitista, né? Ou, olha lá, aquele lá, estou falando com ele e não me responde, o que é? Autista? Né? Parece autista, vive no mundo da lua, né? Vive no mundo da lua. Então, essas são algumas frases que são capacitistas e que ainda está dentro, né, estruturado, e o capacitismo, ele está, assim, para a neurodiversidade, como o racismo, tá? Para... né, o negro, quanto o LGBT, o preconceito para o LGBT. Então, a gente tem um capacitismo, né, que é essa predeterminação para as pessoas que são neurodiversamente diferentes do padrão, né, da maioria do padrão. E aí, outra situação, né, que eu queria falar também, muitas vezes, eu acho que aí entra muito no nosso tema, né, na nossa religião, do espiritismo, é que muitas vezes, quando a gente olha para essas pessoas diferentes, né, para essa diversidade, a gente coloca, né, um rótulo muito, ou é monstro, né, ou é monstro, ou tá com uma expiação, veio para pagar uma prova, né, veio para espiar alguma coisa, né, tá ali para ser sofrido, porque ele veio pagar, expurgar, né, ou é um anjo, é um anjo, a família, a mãe, nossa, veio, né, para te elevar, para te exaltar, né? Olha que mãe, olha que mãe, a mãe do Down, a mãe do autista, a mãe... E, na verdade, eles estão aqui, né? Como nós também reencarnando também, e também com uma missão de evolução também, né? Eu acho as questões, assim... as diversidades, quando é colocada dentro no plano reencarnatório, como nós estamos aqui, dentro de um plano evolutivo, ela também é para ser somada, né? É para ser agregada à nossa evolução, para que juntos nós conseguimos caminhar, né? Para que a gente consiga evoluir juntos. Então, quando eu falo que o autista, ele tem um super foco e ele tem, muito possivelmente, altas habilidades em alguma coisa,
e dentro de uma empresa, junto com outro, numa equipe, ele consegue, né? Eles podem, porque as empresas hoje elas estão entendendo essa neurodiversidade como uma alavanca para o desenvolvimento. Então, a gente consegue ver que as contribuições são diferentes. Então, eles estão percebendo que quando você coloca várias pessoas de neurodiversos juntos, você tem uma evolução, né? E eles estão aqui, eles fazem parte da evolução, eles não são a parte, né? Eles são parte do nosso processo evolutivo. E toda a questão, né, que a gente fala que tem ligação com a cognição, né, com a neurodiversidade, ela não tem cura. E hoje existe um movimento paralelo que vende, né, uma cura para o autismo, uma cura para o TDAH, uma cura que, na verdade, ela não existe. É quando você quer colocar, né, o autismo dentro daquele padrão da normalidade. E isso é uma coisa quase que impossível, né? O preço disso, o custo disso para o neurodiverso é muito grande, porque ele precisa através de muito sofrimento, né? Porque ele precisa conter muitas coisas para poder se encaixar dentro de um padrão que para ele é humanamente impossível. Alguém levantou a mão? Não vi. Não? Eu vi alguém mexer na mão, achei que queria falar. Então, eu queria ver se alguém tem alguma pergunta, porque eu falo muito rápido e eu falei todo o meu resuminho aqui. Ah, tá. Verinha, posso fazer uma pergunta para a Ana, um comentário? Pode sim, Marcos, pode fazer. Ana, isso tem a ver um pouco com aquela questão que nós fazíamos muito tempo atrás, né, daqueles testes vocacionais, né? Quando eu me formei em administração com habilitação e análise de sistema, eu fiquei numa saia justa, né? Porque metade da sala estava ali pela tecnologia, então eles eram muito fechados. Às vezes a gente ficava desenvolvendo linha de programação quase 1 hora e eu não tinha sossego, né? Era 2 linhas de comando, eu levantava, ia tomar água, voltava, aceitava. E aí aos poucos começou a incomodar aqueles que precisavam estar centrados ali, né? Concentrado no que estava fazendo. Tanto que depois eu fui para a minha área de RH, né? Porque RH é legal, né? É festa, é conversar, é bater papo, capacitação. Você é do social. Do social. E a informática eu acabei abandonando, porque eu não tinha paciência para ficar descrevendo, às vezes, 1, 2 horas, linhas de programação. E a minha habilitação em sistema era DBA Oracle, né? Então era administrador de banco de dados também. E eu acabei surtando. E aí eu vi que na época tinha muito desses testes vocacionais, né? Eu acredito que seria para tentar identificar um pouco qual uma área que você poderia se dar um pouquinho melhor, né? De uma maneira assim, de ter uma saída e um diferencial. Porque eu pego até a questão do financeiro, que eu gosto também, mas também não tenho paciência, às vezes, para ficar analisando tabelas de cálculo, fazendo fórmula daqui, puxando orçamento, vendo contas a pagar, contas a receber. Gosto, mas também iria surtar. E dentro desse capacitismo que você traz hoje, parece que foi um pouco abandonado aí esses testes vocacionais e vamos pro achismo, né? Tem alguma coisa a ver? Teve essa substituição? Como que você vê? Não, olha, o teste vocacional ainda ele existe e vai sempre existir. O capacitismo, na verdade, eu acredito que esse grupo de pessoas, né, esse grupo neurodiverso, eu acho que eles nem chegam, né, a cogitar fazer um teste vocacional para ver qual é, agora que eles estão chegando na faculdade, né? Primeiro porque a gente tem, assim, um diagnóstico tardio, muitos, quando a gente coloca, por exemplo, o autismo, o TDAH, muitos abandonam a escola, porque eles não se enquadram dentro, né? Não tem, a nossa escola, ela não é uma escola inclusiva, né? Ela é no papel, então a educação
ela é muito a desejar, porque ela não está preparada, né? Porque quando a gente pega a inclusão, na verdade, nós temos aqui um ser neurodiverso que funciona de uma maneira diferente. Ele funciona, gente, de uma maneira diferente. Não adianta eu pegar isso aqui que eu entrego para a maioria dos típicos, dos neurotípicos, e querer que ele funcione dessa maneira. Ele não entende, né? Ele não vai ter uma compreensão. E aí acaba que aí já tem, né? Então, na escola mesmo, eles já não se adequam, a maioria acaba indo para casa, né? Ou particular, então eles mal chegam na faculdade. Então, eles não chegam nem ao teste vocacional, porque o capacitismo, ele já corta a perna deles lá no começo. E o que você citou aí do Mark, do Zuckerman, do Steve Jobs, eles abandonaram a faculdade porque eles achavam que a faculdade não tinha nada a ensinar para eles, né? Exato. Mas aí você pega, por exemplo, duas pessoas que por trás tiveram uma mãe, né, ou um pai, uma família, que perceberam, né, que eles não estavam ali se enquadrando e talvez, com certeza, foram correr atrás do prejuízo em casa. A gente teve agora, recente, o Fabrício Capinejar, que é um escritor, ele tem um quadro, acho que na Globo, no programa da Fátima Bernardes, ele foi diagnosticado com demência, né, aos 8 anos de idade, e ele só descobriu a carta do neurologista, o laudo do neurologista aos 30 anos de idade, quando ele já era escritor, porque a mãe dele não contou para ele. A mãe dele começou a estudar com ele em casa, dizendo que ele era muito inteligente para ir para a escola. Ela era professora e ele falou: você é muito inteligente, não tem nenhuma escola aqui que dê conta, vou te alfabetizar em casa. E alfabetizou ele aos 9 anos de idade em casa, né? E aos 30, e aí sim, ele viu que ele tinha, né, ele tinha uma diferença dos outros, ele via o comportamento das outras crianças, ele via que ele não conseguia acompanhar depois que ele teve que voltar, né, para a escola. E ele falou que a escola foi uma tortura para ele, que ele entrava, que ele toda vez ele pulava um muro para ir embora, ele nunca saía pelo portão da frente, porque lá estava um monte querendo pegar ele, bater nele, correr atrás dele e tal, ele sempre pulava o muro do fundo. E ele falou que só aos 30 anos é que ele achou esse diagnóstico. Talvez ele tivesse sabido disso lá atrás, ele não teria chegado onde ele chegou. Né, mas esse é um caso muito raro, né? O capacitismo, ele também está dentro da escola, ele está dentro dos professores, ele também acontece nos consultórios, ele acontece na ciência, ele acontece quando o médico fala: ai, mas não, de novo aqui, nossa, mas não tem nada, né? Não, mas a gente já viu, já fez todos os exames e a gente não acha nada fisicamente, porque 90%, né, dos exames são feitos, ainda é feito, né, fisicamente. Ele não, o que ele tem é birra, ele tem é manha, ele é mimado, né, ele não aceita um não, ele é desajustado, né, muitas vezes acontece isso. Muito bom. Ana, com licença, né? Claro. Eu posso já pedir a participação dos meus amigos? Pode. No decorrer do programa, se caso, claro que vai haver alguma pergunta, você está aí, tá bom? Tá bom. Tudo bem? Claro. Então tá bom. Então, assim, gente, eu tenho uma frase aqui, né, que eu acabei pegando na internet, de um escritor britânico. Ele fala assim: muitos que abraçam o conceito da neurodiversidade acreditam que pessoas diferentes não precisam de cura, precisam de ajuda e acolhimento. Aproveitando o gancho também que a Ana falou aqui, ela falou assim: muitas vezes preciso consertar, né?
Eu quero que você funcione dentro do meu padrão. Agora, levando para o nosso meio espírita, nós, como dirigentes de escolas, de aprendizes, escolas mediúnicas, preletores, alunos também, né, que somos evangelizadores. Temos também, eu como entrevistadora, né, a Maricelma e outros aqui, eu penso assim, gente, muitas pessoas, elas estão inseridas no mundo, né? Pessoas com essas diferenças, às vezes não portadora de autismo, mas alguma dislexia, alguma... então, essas pessoas, elas são muito questionadoras, né? Elas têm uma capacidade incrível, e muitas vezes elas estão inseridas numa escola de aprendizes, né? E o que acontece? Às vezes a gente não sabe lidar com aquela pessoa, sabe? Por quê? Para mim, porque ela quer algo diferente, né, Ana? Eu acho que ele busca algo diferente. Então, a gente entra em atrito, entra em conflito, né? E nós também, pais, né? Os jovens, eles têm essa diferença. Agora, eu vou perguntar aqui para a Maricelma. O que você acha disso, Maricelma? Nós espíritas estamos preparados para lidar com essas pessoas, essas crianças? Bom, primeiro, parabéns, Anaísa, pelo assunto tão interessante, né? Eu, como fui estudante também de psicologia, eu acho um assunto muito interessante. Olha, sim, eu acredito que se nós não adquirirmos por total essa compreensão, então é melhor ir buscar, porque todos nós somos diferentes. E essa diferença, ela se torna um pouco maior quando uma dessas criaturinhas, elas têm algum problema maior, né? No caso que a nossa colega citou, como o autismo, como a síndrome de Down. Só que a gente vê que muita coisa melhorou. Eu vou falar assim, de alguns anos atrás, o que acontecia com os pais que tinham filhos, entre aspas, especiais? Então, não se via se a síndrome de Down dele era um pouco mais leve ou era mais intensa, ou se o autista tinha capacidade para algumas coisas ou não. Deixavam a maior parte dessas crianças reclusas em casa, para que elas não fossem vítimas do preconceito, e hoje o que nós chamamos de bullying, da maldade de outros coleguinhas. Então, o que a gente via alguns anos atrás? Essas crianças confinadas dentro de casa, simplesmente com o amor, o carinho dos pais, sem contato com o mundo, ou por vergonha, ou por medo deles sofrerem essas consequências. E hoje, o que a gente observa? Uma melhora. Quando eu comecei a ver essas primeiras crianças com síndrome de Down chegando para entrar numa sala de aula junto com outros coleguinhas dele, para fazer parte, a gente começou a ver ali uma abertura para que outros pais com crianças especiais fossem à luta. E hoje tem os grandes nomes que foram citados aí, que os autistas são extraordinariamente bons com números, são excelentes matemáticos, tem nomes aí famosos. Então, eles têm uma capacidade maior. Levou que os pais fossem buscar um espaço para os seus filhos. E hoje a gente vê as crianças os adolescentes hoje, adultos com síndrome de Down, se casando, tendo filhos, tendo vida social. Então, o que acontece? Nós temos, enquanto espíritas, voltar os nossos olhos para a igualdade do ser. Cada um na sua diferença, cada um com a sua limitação, e nós estamos, sim, observando, tem muito preconceito ainda, claro, o mundo ainda é muito preconceituoso,
e como diz, né, o Einstein, é mais fácil se quebrar um átomo do que um preconceito, mas a gente vê que algumas coisas estão caminhando. Muita coisa precisa melhorar? Claro que sim, mas vamos buscar estudar, vamos procurar entender um pouco, porque quando alguém chega à casa espírita, todos nós somos diferentes, todos nós temos dificuldades, todos nós sofremos algum tipo de preconceito ao longo da vida ou ainda sofremos atualmente. Então, enquanto espíritas, nós temos que abraçar essas criaturas com o olhar do coração, da compreensão, deixar com que aprender a ouvir, nós, enquanto entrevistadores, ouvir, que é muito importante. Ao longo dos meus trabalhos como entrevistadora, eu peguei algumas pessoas que tinham problemas interior muito sério pelo preconceito que sofreram por ser diferente em alguma coisa. Então, quando ela começa o vídeo aí falando, né, daquele senhor falando da evolução do micro para o macro ao mesmo tempo, falando dessa evolução em todos os continentes, é porque Deus é tão misericordioso que numa visão maior, mesmo aquele que tem limitação, ele tem capacidade igual à nossa ou até maior, que nos surpreende. E as crianças hoje estão assim. Elas são muito inteligentes. Então, não importa se ela tem uma pequena diferença, crianças são todas crianças. Mas os pais têm que lutar mesmo para que achem o espaço para os seus filhos, e nós, enquanto espíritas, se não soubermos lidar com esse tipo de assunto, é bom procurar saber, porque é muito vasto. É isso aí, a gente que é entrevistadora, né, eu acho que a gente tem que estar sempre se reciclando, se atualizando, muito sempre. Bom. Pena que hoje tem poucos entrevistadores aqui, né, evangelizadores, mas é assim, né, estamos aqui e nós... E os evangelizadores principalmente, né, Vera, porque eles lidam diretamente com o assunto que ela colocou, que é logo na infância. Esse olhar de compreensão é na infância, na adolescência. Isso ocasiona traumas quase profundos. Maricelma, nós temos aqui a Angelina, que é evangelizadora. Você pode falar algo sobre isso, Angelina? Um comentáriozinho rápido? Vamos, né, deixar todo mundo falar um pouquinho. Sim, é interessante esse assunto, porque justamente a gente fica diante, no início, né, diante dessa diversidade, a gente se assustou, né, quando estávamos presencial, né, eu me refiro a aquelas crianças que nós tínhamos o contato direto. Nós vimos muito isso. Elas têm assim, interesse em buscar os ensinamentos, elas querem, e os pais ficam assim, meio que perplexos, vamos dizer, né? Olha, ela insiste tanto para que eu venha na evangelização, porque ela quer levar as histórias, ela quer contar as histórias. Isso, para mim, eu acho muito interessante. Então, esses depoimentos, eu ouvi muito de muitos pais. E teve até me fez lembrar aqui, que ele, tão pequenininho, ele dizia assim, eu tenho uma dificuldade comigo, porque eu sou muito vaidoso. Eu achava isso, assim, muito interessante, porque ele se sentia vaidoso, né? E ele tinha, assim, uma dificuldade em lidar com as pessoas, com os coleguinhas dele. E isso já a gente denota que é uma criança com essa evolução aí, ou veio com essa formação, né? Eles já vêm prontos para essa atividade, ou seja, eles têm essa limitação num sentido comum, né? Como que a gente fala, a criança se sente bem ali no meio deles, com todos, combina com todos,
né? Então, tem uma ou outra com essa limitação, ela já... Mas ela tem, vamos dizer assim, ela tem uma capacidade que eles não têm. Então, eles vêm com uma preparação para uma determinada atividade. E aquilo começa a assustar os pais, né? Mas contra, graças a Deus, já estamos aí vendo que isso já está sendo estudado e está sendo trazido assim com bastante luz para nós. Certo. Eu acho que é apenas isso que eu tinha para dizer, por enquanto. Tá? Muito obrigada pela oportunidade. Muito bom. Paulo Ross, você já faz preleção um pouquinho mais de tempo, né? Eu acho. Mais de 5 anos, vamos supor. Né? Mais ou menos isso. Então, eu acho que você já... eu fico imaginando, assim, durante uma preleção, eu, quando estava ouvindo, né, lá na casa, eu presenciava crianças com certo... sabe, assim, gritavam, a gente notava que elas tinham alguma síndrome. Isso tirava o seu foco? O que você acha disso? Primeiramente, quero agradecer a Anaísa pela oportunidade, obrigado, Vera, pela oportunidade, obrigado a todos por nos ouvir. No momento que a gente está ali na frente, eu acredito que a gente é bem envolvido pela espiritualidade, e a gente mantém bem o foco naquele propósito que a gente foi levar ali. Já aconteceu, principalmente nas segundas-feiras, quando tinha tratamento das crianças à noite também, então às vezes ficavam algumas crianças no salão, e às vezes acontecia esse tipo de coisa, mas a gente sabe que faz parte, criança é assim mesmo, né? E a gente precisa estar sempre bem focado naquele propósito que a gente foi levar, né? E, de alguma forma, a gente é envolvido ali no momento pela espiritualidade, a gente não sabe de onde vem aquela enxurrada de pensamentos que a gente está levando ali para as pessoas, e a gente sabe muito bem de onde que vem. E eu estava pensando no contexto todo, viu, Anaísa, que você estava colocando, desde o começo lá, quando ele falou a respeito de evolução, todo aquele processo que existe, né, dessa transformação na parte física dos espíritos, né, que vão reencarnando através dos tempos e vão havendo as modificações. Eu estou até lembrando aqui de uma obra do André Luiz, nós até estamos estudando, né, Laudete, o Missionários da Luz. Nós terminamos um capítulo que fala justamente sobre a reencarnação. Então, ele está acompanhando o Alexandre, quer acompanhar o Alexandre num processo de reencarnação do Segismundo, e para o André Luiz ficar a par da situação, aí o Alexandre diz para ele acompanhar, dentro da colônia espiritual, o departamento reencarnatório. Então, dentro desse capítulo que a gente estudou, a gente vê todo o propósito da reencarnação. E todas essas situações, essas anomalias que existem no espírito humano, tudo é estudado minuciosamente para que cada situação que envolva o espírito reencarnante, ele seja beneficiado, mesmo que seja uma situação adversa, entre aspas, né, que a gente pode achar, mas tudo está dentro de um planejamento, tudo está dentro de um processo reencarnatório, supervisionado, amparado. E outra coisa que me chamou muita atenção é esse tipo de situação que a sociedade empurra para a gente, não conviver de uma forma harmônica com as diversidades, e até dentro desse processo de emprego, né, na área empresarial, tudo isso, as pessoas mais capacitadas, que são privilegiadas, as outras não são. Então, veja que tudo isso traz para nós, e dentro dessa bagagem que a gente vem estudando, que a doutrina nos coloca, a gente consegue ver com outros olhos essa situação.
Por quê? Nós precisamos ver essa diversidade, ela é rica. Então, cada espírito está ocupando um espaço que lhe é permitido ocupar. Então, é claro que está muito dentro da gente esse processo de julgar as capacidades dos outros, mas a gente sabe que cada um está dentro do seu processo, dentro da sua vivência. Então, isso tudo é muito importante. Então, no contexto geral, a gente vê que tudo está certo. E a gente precisa tentar conviver com essas diferenças, quando elas existem, no âmbito familiar, no âmbito do trabalho, dentro de uma sociedade em geral. A gente tem que ver que tudo isso faz parte de um processo muito maior que a gente ainda não consegue entender com os olhos, mas a gente tem que ver com os olhos do espírito. Então, tudo isso faz parte. Então, eu fico muito feliz pelo assunto que você trouxe e nos faz remeter a essas reflexões de como é o nosso comportamento perante o outro, né? Então, muito obrigado. Obrigada, Paulo. O Marcos Paulo, ele é dirigente, né, de uma escola virtual. Essa e umas outras, tantas outras, né, funções que você tem. Marcos, você já lidou com algum problema, assim, algum aluno com uma diferença? Como que é, ou não? Aproveitando a deixa, falar que a Ana fugiu da minha escola, né, dona Ana? Ana Isa. Vera, os problemas, às vezes, né, a gente tem sim. A Laudete é a minha assistente, assim como a Ivani, e nós já pegamos casos, assim, de diferenças. Dentro da minha percepção, né, já que parte de mim ali falando aqui para vocês, existem aquelas diferenças que são aceitáveis, vamos dizer assim, dentro de um certo padrão. É uma dificuldade de que alguém, não consigo mexer no Google, manda, tira a foto, a gente publica a foto para você. Eu não consigo fazer assim, ok, então vamos fazer de outra forma e a gente coloca. Eu tive um caso, né, que foi mais problemático, a Lau vai entender qual é, de uma pessoa que eu vejo assim, que eu acho que ela não estava num bom momento para a escola, né? Então, assim, muitos problemas emocionais, muitos problemas de saúde, e muita irritação, então, assim, nada está bom, nada está legal, nada está perfeito, então vamos conversar, amanhã eu não posso porque eu estou doente, eu estou me recuperando, a câmera está fechada porque eu tirei um dente, a câmera está não sei o quê, porque... Então, assim, eu acho que é um problema aí que já foge a curva, né? Até pedi para a Laudete, falei, conversa você, que de repente o problema sou eu, e a Laudete, olha, também teve dificuldades, enfim, levei para o Porto lá para a gente conversar, para ver como que a gente se aceitava. Então, alguns momentos nós temos que olhar e verificar, olha, eu não gosto da situação da escola, porque está tudo ruim. Se é o problema o Marcos, a gente troca o Marcos e toca a escola. Se a forma a gestão e o planejamento da escola está ruim, a gente muda e a coisa funciona, mas às vezes está ruim tudo. Né? Então a gente chega num ponto que fala, olha, então é melhor você sair, né, e procurar uma escola com outras pessoas, um outro modelo que acabe você se adequando. Né? E aí a coisa funciona. Só que assim, dentro do meu princípio de julgamento, a análise que eu tenho é essa. Daqui a 2, 3 meses, de repente, eu possa refletir e ter outras Anaísas aí cruzando os nossos caminhos, outras informações, outros bate-papos, e a gente consiga entender também qual é a nossa parcela de culpa ali. Até onde eu poderia ter ido com mais paciência, com mais carinho, e eu acabei no fundo. Hoje eu analiso, vejo que a coisa fugiu do meu controle, levei para minha equipe, a gente discutiu, fugiu, falei, olha, Porto, me ajuda aqui. É uma pessoa que eu admiro bastante, o meu mentor nos trabalhos, e ele deu as orientações ali, conversou com muita cautela. Mas voltando ao papo ali da Ana, que eu acho bem interessante, Ana, o final do vídeo, o médico ali, ele fala, né, quem é que vai trazer para nós as novas ciências, as novas tecnologias, a nova cultura? Quem é que vai trazer? Aí eu estava fazendo umas contas aqui rápidas, né? Estou com 46 anos, meio preguiçoso e rabugento do jeito que eu sou, eu demorei uns 10 anos para aceitar a reencarnação. Então, 56 anos o processo de reencarnação. Se eu pegar minha filha com 13 anos agora, vamos colocar que ela foi um pouquinho de birra também, por mais 10 anos, foram 26 anos se preparando para voltar. E eu foram 56. Nós tivemos uma lacuna de 30 anos.
vamos dizer. E o que mudou desde quando eu fui preparado para chegar e o que mudou na preparação dela para poder chegar. Porque hoje, por exemplo, ela tem umas amigas aí, elas estão nas brigas aí de defender as bandeiras GLS, B e mais outras siglas que entraram. E elas defendem com tanta coisa, eu falo, às vezes eu fico olhando para minha esposa e falo, será que ela vai, né, assumir alguma coisa? Mas não, a ideia dela é assim, que se o outro gosta, a gente não tem que interferir no amor que ele sente. Não sei se ele quer homem, a mãe quer ser mulher. Com 13 anos, elas já estão, né, aluna da Ivani, mudando assim, quero mudar nome, quero mudar tudo, quero mudar a vida. E aí a gente fica perguntando, vamos corrigir, né, a cura gay, vamos mandar para psicólogo, vamos consertar isso daí. E aí eu pego na frase do médico, né, quem será que vai trazer as novas ciências, as novas tecnologias? E aí eu fico olhando, né, aí vem, acho que nunca teve um caso tão grande, né, de mapeamento aí de autista, de síndrome de Down, de isso, daquilo, a coisa está crescendo cada vez mais, e eu acredito que às vezes nós estamos empacando, né? Porque é eles que estão vindo com mais sensibilidade, com mais questões assim. Por isso... Pode falar, Ana. Por isso que eu falo que hoje nós somos maioria, amanhã a gente não sabe mais. É verdade. Coisas que eu queria com esse tema era realmente trazer a reflexão mesmo. Nós estamos preparados, né, para esse restinho de fim que nós temos, né? A gente tem aí alguns anos ainda, algumas décadas, não sei, a gente não sabe, né, quanto, mas a gente está preparado para receber, porque nós somos os recepcionistas dessa nova, né, diversidade que vai vir. É através de nós, né? Eu vejo muito nos meus filhos e nos amigos dos meus filhos e dos amigos das crianças que estão vindo agora, senso de justiça muito maior, muito grande, né? Meus filhos tiveram uma criança, um amiguinho com síndrome de Down, uns 4 anos na escola, não tá mais, saiu, e eles não sabiam, eles não viam diferença, né? Eles não viam diferença. Eu falava assim, o que o Rafa tem de diferente? Eles ficavam assim, nada, o Rafa é diferente? Não, ele não é diferente, né? Eles não percebiam. Então, o tanto que a gente passa, por que o racismo é estrutural? Porque a gente passa para frente, né? E aí eu vejo, né, que eles têm um senso de justiça muito grande, uma habilidade fora do comum, né, para resolver questões, né? E 50% das profissões, né? E as profissões daqui 20 anos ainda não existe, né? Eu estava vendo outro dia uma palestra e ela estava falando que as profissões de 2050, 2030, 2040, 2050, daqui 20 anos, elas ainda não existem. Quer dizer, a profissão dos nossos filhos, né, quem tem filho de 10 anos, 15 anos, ainda não existe. Olha, só pegando o gancho final, e aí você pergunta se nós estamos prontos para receber, né? Eu vejo depois, eu gostaria até da Emília e o Carlos na escola de pais, né? Eu acho que nós, como os pais, não sabemos, porque nós ainda acabamos piorando mais a cabeça deles, né? Você, como psicóloga que atende criança, acaba atendendo os pais, você vê que nós, como os pais, não estamos preparados, porque nós começamos a dizer que nem uma criança, quando ela fala assim, eu sou gay. A primeira barreira, o primeiro empecilho, o primeiro problema é dentro de casa, que o pai não aceita porque achando que o mundo não vai aceitar, e aí gera toda aquela bagunça na cabeça da criança e vai acabar lá no seu consultório. Ô, Ana, dá licença um pouquinho. Claro. Tem alguém com a mãozinha levantada. A Cássia. Pode falar, Cássia. Oi, boa noite. Boa noite. Desculpa, eu cheguei atrasada, que eu tinha outro compromisso, outra live antes dessa. Então, eu perdi a meia horinha, parece que passou um vídeo, eu não peguei, né? Então, pelo pouco que eu estou acompanhando, falando da neurodiversidade, então, eu sou evangelizadora, né, da Casa Redentor, já de muitos anos, graças a Deus, e eu quero só falar assim, às vezes, eu não me sinto muito preparada para auxiliar, orientar crianças que têm alguma deficiência, né? Eu acho que é um grande trabalho, acho que a gente precisa estudar, a gente precisa buscar, porque amor, a gente tem o amor, mas a gente quer receber e saber como orientar, o que fazer, sendo que a gente tem... Né?
capacitação que precisa ter. Exatamente. Marcos, né, Marcos? É verdade. É porque a gente tinha uma época, eu estava trabalhando com a turminha de um aninho a 3, né? Quando estava para fazer 4, ia para outra turma. E entrou um menininho com autismo, né? Ele era autista, e a mãe ficava junto na sala, e a irmãzinha era mais nova, ficava também. Então, assim, o menino era um amorzinho, tinha dias que ele também estava tranquilo, mas a maioria das vezes ele estava sempre muito agitado e ele não parava na sala. Às vezes eu não conseguia dar aula para as outras crianças, porque a gente não vai ficar falando para a criança sair, porque tem o direito de estar lá. Então a gente ia conversando, a mãe tentava. Tinha dias que era uma beleza, agora tinha outros dias que realmente as outras mães ficavam um pouco com medo quando ele chegava perto das outras crianças, que eram crianças pequenas, né? E, então, eu realmente não sei como lidar nessa situação. Graças a Deus a mãe ficava junto, né? Por causa até da idade mesmo, ficava junto. E a gente também tinha uma menininha com uma deficiente física e mental, né? Essa, sim, é muito difícil, assim, dela acompanhar. O pai ficava andando com ela no corredor, porque ela não aceitava entrar dentro da sala, entrava e saía. Mas a gente falava assim, não deixa de vir. Não deixa de vir, porque ela estava lá na casa espírita, onde ela estava recebendo todo o tratamento espiritual e tinha o tratamento também, né, espiritual da evangelização também no mesmo horário. Então, eu realmente não acho que todos os evangelizadores estão preparados, até com relações que nós estamos falando, né, uma capacitação, porque envolvimento de amor, nós sabemos, né, que nós vamos doar, mas como introduzir essa criança, né, fazer essa inclusão, né, sendo que as outras na sala não têm esse tipo de deficiência, né? É que nem o Marcos fala, né, não basta a gente querer ser um evangelizador, né, Marcos? A gente tem que ter um preparo, um curso. Seria importante até convidar a Ana, né, Marcos, para dar um curso para os evangelizadores. O que você acha? Nossa, eu fico muito lisonjeada. Ela foge de mim. Não, mas eu tô muito lisonjeada, porque eu tô aqui pensando assim, gente, que confusão de palestra foi essa que eu falei hoje sem parar? Eu fiz uma loucura. Eu falei, será que eu falo que eu tenho déficit de atenção também agora? Eu falo que eu não tomei a Ritalina hoje, faz mais de um mês que eu não tomo Ritalina. E eu sou uma pessoa que sou diagnosticada tardiamente. Eu fui diagnosticada este ano, eu ganhei o meu diagnóstico de déficit de atenção. E isso, assim, foi tão libertador para mim, mas eu ainda estou acostumando com a ideia, né? Porque até então, eu não tenho hiperatividade, eu tenho só o déficit de atenção, que é a atenção concentrada, né? Eu tenho atenção difusa, que ainda a minha psicóloga fala, isso é maravilhoso, você é psicóloga tem que ter atenção difusa, você presta atenção em tudo. Realmente, eu presto atenção em tudo. Todos vocês se mexendo aqui, eu olho para todo mundo, eu vejo todo mundo. A dia se mexe, eu vejo todo mundo aqui, quem está quietinho. Então, eu presto atenção em tudo, mas a atenção concentrada, para mim, é muito difícil. E piorou muito na menopausa, e aí eu precisei ir atrás de um médico e fazer todo o tratamento, então eu estou começando agora. E aí ela fala, vem dar um curso, eu falo, acertei então, em alguma coisa. É verdade. Ontem eu estava conversando com o Porto e com o senhor que estava lá na casa, né? Não desqualificando todo o trabalho que foi feito nos centros espíritas até hoje, não querendo reinventar a roda. Mas, de certa forma, a gente me preocupa muito, né, esse retorno. Inclusive, eu fui atrás da Débora, consegui a Débora, que é pedagoga, para ajudar na evangelização infantil. Tirei a Gar da salinha do P3B para ela vir um pouco mais ali no meio de campo, como psicóloga, ajudar, né, entre a entrevista e o P3B. E eu acho que falta, né, essa visão, né, eu vou usar essa palavra por falta de um termo melhor, mas um certo profissionalismo dos centros espíritas, né? Essa questão de trazer psicóloga para dar informações para os nossos evangelizadores, trazer pedagogos para trazer essa questão de comunicação, porque eu sei que eu preciso falar para o aluno, mas o quanto do que eu sei está chegando para ele, né, nessa faixa de comunicação, o quanto ele está interpretando, que nem a Cássia, né, uma linda que foi convidada aí, agradeço a participação dela.
O que ela falou ali foi simplesmente o quê? Falta de informação, né? Que nós não temos. Chegou uma criança autista, ela morde, ela vai subir no teto, ela não vai subir? Que nem ela falou, tem dia que ela é difícil. E o mau humor, né, Emília, que nós estamos discutindo na escola? E quando eu acordo de mau humor e vou para evangelização? Não conta? Então, todo mundo passa por isso, né? Todo mundo passa por isso. É assim, ó, o Marcos até colocou o convite, né, falando que era importante para os evangelizadores estarem hoje aqui, né, para conversar, né, Marcos? Olha, gente, nós estamos com poucos minutos restantes, então vamos falar rapidamente, tá? A Ivani, senão o Marcos vai apanhar, porque ele falou muito hoje. O que você acha de tudo isso, Ivani? Oi, Vera. Parabéns, Anaísa. Excelente explanação. Mas eu estava aqui ouvindo e estava refletindo umas coisas, me sentindo muito pequenininha. É muito difícil, né, Vera? Eu tinha comentado com você, ó, a escola que eu trabalho à tarde é uma escola que é polo de inclusão. Então, a gente recebe muitos alunos com síndrome de Down, a gente recebe muitos alunos autistas com Asperger, e o pessoal está falando, né, do treinamento e tal, a gente tem o treinamento, eles fazem a capacitação, né, só que na prática são fatores que nos pegam de surpresa, né, eu vou dar um exemplo rapidinho, que o tempo está estourando. Antes da pandemia, eu tinha algumas turmas, né, de 7º ano, né, molecadinha aí de 12, 13 anos, e nós recebemos um garoto. A mãe e o pai trabalhavam o dia inteiro e a avózinha era que cuidava. Então, a gente recebeu toda a ficha daquele aluno, né, todas as orientações, que ele fica agressivo, que ele surta, que, enfim, né, que era para deixar ele andar pela escola, era só para avisar o inspetor, para o inspetor acompanhar. Só que é muito, muito complicado, mesmo você sabendo, né, das dificuldades daquele irmão, né, que é um irmão ali, sabendo daquelas dificuldades, de repente a avó chegava com o olho todo roxo, porque apanhou, porque ele é grande, ele não tem noção, né, o próprio professor, comigo não aconteceu, porque eu era mais rápida para correr, né, eu era ligeirinha para correr, mas teve professora, né, minhonzinho ali no meio de uma aula, e enquanto isso, assim, você tem são outras questões, né? Você tem 38 alunos em uma sala, cada sala a gente tem em média 2 alunos especiais, para cada aluno você tem que ter uma redução, parece que de 10 alunos na sala, isso não existe, é lindo no papel, mas eles enfiam 40 alunos ali, mais os 2 especiais, não tem ninguém para ajudar, então você está cuidando daqueles 30 e poucos, passando coisa na lousa e de olho, porque aquele aluno vai se machucar, vai machucar alguém, aí tem um outro que é cadeirante e tal. Então, assim, o meu posicionamento nesse aspecto é que falta um olhar verdadeiramente humano, sério para essas crianças, né? Porque quando você fala em incluir uma criança com necessidades especiais, eu não acredito, né, falo como profissional da área, eu não acredito que incluir seja colocar uma criança com tantas dificuldades num processo, né, tão delicado, numa escola barulhenta, com um sinal ensurdecedor, com as crianças gritando e se matando e dando voadora e derrubando carteira, porque se pegando, se beijando, se trancando no armário, aquela criança fica agitada, exige um olhar diferenciado, né? E por mais que a gente tenha essa capacitação, a gente se depara com situações assim. Eu tive um aluno síndrome de Down que ele se apaixonou por uma boneca de pano que tinha na escola, nessa mesma escola, e um dia ele sumiu no intervalo, né, aquela piscadinha, porque ele saía rapidinho para ir ao banheiro, até o inspetor chegar, ele já tinha descido a escada, o moleque já tinha sumido. Ele entrou numa sala, né, e eles têm a sexualidade bastante aflorada, né, a molecadinha com síndrome de Down, e ele era apaixonado por aquela boneca, era uma boneca de pano, grandona, que ficava enfeitando uma sala. E ele pegou e entrou dentro do armário, a gente revirava a escola e ninguém achava, né, o aluno, e de repente ele estava lá, namorando, né, a bonequinha dentro do armário. Só se percebeu quando a turminha de quinto não, na época era a 5ª série, que equivale hoje a 4º ano, né,
ao sexto. Quando a molecadinha voltou do intervalo, e a gente revirando a escola, e o armário chacoalhava, né? E as crianças assustadas, tem alguém lá dentro, alguém tá lá dentro, e a gente percebeu, tirou todo mundo da sala, e aí ele tá, né, com o pipiozinho de fora, né, com a calça riada, a boneca estava no estado deplorável, enfim. Então, são situações, sabe? Eu acho que o papel, ele aceita tudo, amor existe sim, né? Eu acho que quem abraça a educação, abraça por amor, mas além de toda a informação e de toda a capacitação que a gente recebe, está faltando alguma coisa a mais, um olhar mais sério para essa criança. Não dá para colocar essa criança no meio de tantas, numa escola barulhenta, porque a estrutura ali não ajuda, sabe? Mas isso aí. É bem complicado. Mas a gente vai melhorar, né, Ivani? Vamos acreditar que tudo isso vai melhorar. Sim, sempre. Bom, a gente já está aqui finalizando mesmo. A Emília não falou. A Lurdinha mandou aqui para mim que ela liberou mais 10 minutos. Hã? 10 ainda? Ah, então. A Lurdinha mandou aqui que ela liberou mais 10 minutos do programa. Ah, então tá. A Emília, o que você acha de tudo isso, Emília? Você que é mãe, né? Tem os filhos ainda pequenos. Bom, Ana, muito obrigada por todos esses esclarecimentos, né? E também tenho que perguntar uma coisa, o autismo, ele tem um espectro, né? Não é todo mundo igual mesmo no autismo, eles têm diferenciações de níveis, né? Tem o autista mais leve, o autista de um nível mais comprometedor, não é? Emília, até um tempo atrás a gente falava Asperger, né, para autismo leve, e depois autismo já era o grau severo. Depois saiu tudo, ficou autismo dentro do espectro, que é isso que você está falando. Espectro leve, moderado e severo. Hoje a gente já não usa mais o espectro, a gente só usa autismo, e aí a gente determina com apoio. Autismo apoio 1. Seria aquele que vai fazer faculdade, que vai cursar, que vai casar, vai ter filho, né? Que tem o apoio 1. Aí o autismo apoio 2 já seria aquela pessoa, aquele autismo que precisa de um apoio maior. Então, ele tem altos e baixos, ele pode ter agressividade. E o autismo apoio 3, que seria, então, aquele severo, que é aquele que não fala, né? Ele tem um comprometimento de fala. Todos vão ter habilidades e sensibilidades, né? A barulho, a social, a pessoas, né? Eles têm até o meltdown, que é aquelas crises que são mais agressivas, né? E tem o shutdown, que são aquelas crises menos agressivas, e tem a ressaca social, que é aquele dia que eles ficam down, depois da escola, depois de algum evento onde eles tiveram que despender muita energia. Mas hoje a gente usa o apoio 1, 2 ou 3. Boa pergunta, Emília. Porque assim, eu fico pensando, né? Se a gente coloca uma lupa em todos nós, ninguém aqui é tão normal assim, né? Todos temos as nossas diferenças. E a gente sempre coloca todo mundo no mesmo quadrado. E esse quadrado, ele está limitando tanta gente, tantas capacidades, né? Quando você fala de capacitação, ou essa palavra nova, quando a gente pensa nisso, o como seria diferente se a nossa escola, né? Eu digo do modo geral, se a nossa escola olhasse pelo indivíduo, não pelo um grupo, né? A gente está preparado só para ver um grupo, a gente não está preparado para ver indivíduo. Eu, como mãe, todo dia, eu aprendo muito com os meus filhos, muito. E, assim, eu com eles, eu entendi também que eu acho que eu tenho TDAH, só que eu não fui diagnosticada. Sempre fui uma pessoa muito avoada, não prestava atenção, não tinha foco, meu foco era outro, era prestar atenção em outras coisas. E aí a vida fez com que, né, com as dificuldades, a gente vai chegando, porque a gente não se limita, a gente não pensa assim, eu tenho problema e então eu não vou fazer. Então, nisso eu fui seguindo.
Porque não é um problema, porque cada um é único. E se eu estou aqui, é porque eu tenho que aprender com essas minhas dificuldades. Então, eu acho que é isso. E há uma coisa que eu fico muito chateada, assim, porque eu lecionei 20 anos, e eu peguei muitas crianças, e a gente percebe como nós falhamos, quantas pessoas passam pela nossa mão, e aí a gente para e fala assim, eu não fiz a diferença na vida desse ser. E isso é muito complicado, porque nós estamos aqui falando e discutindo sobre esse assunto. E muitos estão fechando o olho, dá medo à mudança, dá medo de encarar o problema, e aí as coisas vão ficando do jeito que estão. A gente está sempre deixando para lá, colocando o problema embaixo do tapete, e a gente não encara as coisas do jeito que tem que ser encaradas, né? E eu fico muito feliz de te rever, né? Porque nós fizemos o curso juntas, e, assim, o que eu tenho é só agradecer também. Eu vou analisar muito sobre esse assunto, porque, como eu já tinha exposto em algumas vezes, eu acho que hoje eu tenho um papel que eu tenho que desenvolver, e nisso eu vou pensar muito bem em relação a tudo isso. Enquanto que a gente pode ajudar essas pessoas que precisam entender o que elas precisam resolver com elas, né? Porque são pessoas únicas, como todos estamos aqui. Somos únicos. Ninguém pode ser colocado dentro de uma caixinha e falar, ó, você tem que fazer assim. Muito bom, Miriam. O Porto quer falar alguma coisa rapidinho? Que ele gosta de falar, fala demais. Já deve ter passado o bilhetinho ali para a Vera, já, ó. Ele fala, viu, gente? Mas fala esse homem que eu falo, gente, para um pouco. Eu queria falar aqui que o nosso amigo de ontem, Marcos, o Wilson, ele está aqui conosco, ó. É o Moto G. Ele está aqui presente. Ok? E falar o seguinte, o Einstein falou o seguinte, a ciência sem a religião é cega. A religião sem a ciência é manca. E essa reaproximação de ambas está nos levando a essa percepção, como disse o nosso mestre há 2021 anos. Perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles estão dentro de um processo evolutivo, como todos nós estamos. Cada um traz um modelo, um padrão, para se chegar naquele padrão que nós estamos buscando, que é o próprio mestre. Então está tudo muito certo, está tudo muito bom, é que nós ainda não temos essa visão ampliada dessa realidade. Obrigado. Viu, Porto? E o Einstein era outro também, que não era meio certinho, né, Ana? Exatamente. Meio pirada. Há controvérsia, há boatos de que ele era também autista, nunca se chegaram a uma conclusão, né? Mas ele passou por várias escolas, né? Foi expulso de outras tantas, então ele foi alfabetizado também já com 8, 9 anos de idade. E ele também, dizem que até uma determinada idade, ele repetia frases, a mesma frase, várias vezes ele tinha essa fala repetida, então pode ser. Sim. Moto G, quem que é o Moto G? Que vocês falaram que é amigo de vocês, ele quer falar alguma coisa? Wilson. Wilson, quer falar rapidinho? Que ainda tem... A Lourdinha, que ela quer falar. Oi. Wilson, você quer dar uma palavrinha sobre o assunto? Nós estamos... Wilson, estão me ouvindo? Estamos, pode falar, Wilson. Nossa, eu ouvi muito atentamente e foi tudo para mim muito esclarecedor, teve muito a acrescentar. E a palavrinha que eu tenho que dizer é gratidão. Muito agradecido a todos vocês. Obrigado ao Porto, obrigado a todos. Eu estou aqui disposto a colaborar. Ok. Obrigado mesmo. Nós te agradecemos pela participação. A Lourdinha, o que você acha de tudo isso, Lourdinha Cutiaro?
Parabéns, Anaísa, né, pela explanação de hoje, maravilhosa. Diante de tudo que nós vimos hoje aqui, não tenho certeza, Vera, de que nós estamos preparados para esse mundo aí onde a gente fala do capacitismo. E acho que nós vamos começar a engatinhar com toda essa parte que fala tem mais uma da desconstrução do preconceito. Eu acho que nós estamos gatinhando. Quando a gente olha os nossos filhos e verifica a posição deles, da mesma forma que o Marcos também comentou, um senso de justiça, como a Ivani falou, de preconceitos, eu acho que nós estamos começando a gatinhar, tá? Eu sou formada em contabilidade, atuo há 25 anos já na área de RH e departamento pessoal, e esse ano, até comentei com o Marcos, né, que gostaria de fazer um curso. Fiz a minha inscrição no Enem para a área de psicologia, mas mesmo assim ainda estava meio confusa e hoje deu pingo no i. Né? Tive a certeza de que realmente é o curso que faltou na minha vida acadêmica e acho que vai entrar de cabeça. Que legal, olhando a Anaísa falando, me encheu de... Ana, incentivando, você viu? De esperança. Nossa, eu fiquei até emocionada agora, Lourdes. Nossa, eu também. Bem-vinda, bem-vinda. Bem-vinda. Parabéns, viu? Nossa, muito bom. Obrigada, olha, Anaísa. Vai nos ajudar bastante, né, Marcos, lá no Edgar? Eu falo para você, Lourdinha, que esse curso teria que ser obrigatório para todo mundo, viu? Psicologia, porque, enfim, né? Muito bom. Acho. Parabéns, né? Eu queria chamar agora rapidinho o Geraldo, que o Geraldo, ele é vô, né? Ele tem os netinhos dele, que ele está sempre postando no Facebook. O que você acha de tudo isso, Geraldo? Quanto tempo ele pode falar, Virginho? Meio minuto. Ele vai começar agora e vai terminar domingo que vem, ouve só. Não, Geraldo, 2 minutinhos. Hoje eu estive com eles lá, porque amanhã é aniversário, né? 3 aninhos já. São gêmeos, né? Fui lá, são gêmeos. E tem o outro do meu filho agora também, que é o Raulzinho, né? Está com 3 meses. Eu gostaria de deixar uma pergunta aí para todo mundo pensar. Alguém já perguntou para um autista ou para uma pessoa que tem síndrome de Down como é que eles nos enxergam? Como é que eles nos veem? Nós que somos considerados normais, será que para eles nós somos normais? Né? Então, essa é uma pergunta que talvez comece a nos ajudar a entender isso. Né? Porque quando você começa a vivenciar o problema do outro, você adquire experiência para lidar com aquilo. Né? Então, a gente vê muitos exemplos aí de pessoas com síndrome de Down que dá um show na gente. Mas dá um show mesmo. Né? E acho que poucas pessoas, inclusive eu, não perguntam para eles como é que eles nos enxergam. Se nós somos para eles heróis ou bandidos. Entende? Então é um negócio muito profundo que a gente tem que analisar muito. Porque esses seres, eles vêm em famílias especiais. Não é todo mundo que está preparado para receber um filho com síndrome de Down ou com autista. O pai e a mãe que recebe esse ser é uma pessoa especial. São pessoas especiais. Imaginando. Né? Porque nem todos nós estamos preparados para isso. Mas essa pessoa, esse casal que recebe alguém com esse tipo de vamos dizer, entre parênteses, anomalia, eles estão preparados para receber essa pessoa. Eles foram preparados lá em cima ainda. E isso a gente tem que pensar bastante. Porque eu
eu, com o pouquinho de sabedoria que eu tenho, que adquiri na vida, eu acho que eu não sou capacitado para lidar com uma pessoa em família desse tipo. Talvez eu deixaria muito a desejar pela expectativa que eles devem ter da gente, né? Então, a sociedade precisa aprender um pouquinho sobre isso, que essas pessoas precisam ter um carinho muito especial. Eles necessitam disso. E a gente tem que ter um pouquinho mais de coração com essas pessoas. Isso que eu penso, né? Não sei se eu estou certo. É isso mesmo. Muito bom, Geraldo. Obrigada, viu, Geraldo? Geraldo, só para deixar para vocês e para quem quiser, existe no Instagram, quem tiver, pode seguir o Lucas Atípico. Ele é um autista, ele é muito engraçado e ele fala exatamente sobre isso, sobre a visão dele, sobre os ditos normais, né? Ele faz até uma brincadeira, ele fez uma brincadeira sobre isso. Ele leva tudo num bom humor quando dá, né? Quando não dá, ele também perde a paciência. Mas é muito legal, se vocês quiserem seguir, é @LucasAtípico. É um rapaz, ele é jovem, ele também é psicólogo, foi diagnosticado aos 20 anos de idade, e ele tem ele tem aí uma bagagem muito grande, porque ele fala realmente no lugar de fala, né? Eu falo como psicóloga, a mãe vai falar como mãe de autista, né? O tio de autista vai falar como tio de autista, o professor de autista vai falar como professor, mas ele fala como ele se sente, como ele sente o preconceito e o que ele pensa, né, sobre nós, que ele fala assim, é fácil para você falar assim, ai, tá chovendo canivete lá fora. Ele falou, eu imagino um monte de canivete caindo em cima da minha cabeça, aí eu corro para debaixo da mesa. Eles têm um pensamento literal, né? Então ele leva muito ao pé da letra as coisas, eles não conseguem fazer esse raciocínio abstrato, eles não têm pensamento abstrato. Ele conta muito sobre isso e é muito bacana. Muito bom. Acho que já estamos... Não dá mais tempo? Tem mais algum tempinho, Ludinha? Não, a Ludinha já brigou comigo que eu dei 10 minutos no nome dela. Ah, então acabou. Tá bom. O Cuxiaro vai ficar para a semana que vem, tá? E o Carlos também. Eu sei que eles estão querendo falar, mas infelizmente tem que marcar outra, né, Ana? A Ana tem que... Ela falou que hoje era o começo, eu acho que ela volta daqui a pouco. Então vamos... Verinha, ó, só para responder ao Geraldo, o meu filho iria virar para você e falar assim, Geraldo, eu te vejo com os olhos. Como que vocês me enxergam? Ele iria virar para você e falar assim, eu enxergo com os olhos, mas eles estão abertos. Né? Seria bem assim a resposta dele. Né? Eles são tão simples, que nem a Anaísa colocou, eles são tão simples dentro da fala que tem algumas perguntas que não cabem a eles. Eles não conseguem responder. Então, com certeza, se você perguntar isso para um autista, dependendo da faixa etária, ele não vai compreender essa pergunta assim. Ele vai falar, eu enxergo você com os meus olhos. É porque eles são muito literal, né? Muito literal. É porque o Miguel né? O Miguel tem um autismo pequeno, mas ele tem. Olha só. O Marcos que o diga e o Porto. Né, Marcos? E quantos anos ele tem, o Miguel? Lindo. 6. 6 anos. Ele está na escola? Tá. Mas a linha de pensamento é muito, muito superior. Ele não tem 6 anos, não. Deve ter uns 30. Verinha? Vai. Por aí. Bom, a Ana vai nos brindar com outras dissertações, né? Deus quiser. Então, vamos envolvendo a nossa companheira Laudete com muita luz. Não, você vai escolher quem é domingo que vem. Ah, sim. Perdão, Marcos. Eu vou convidar agora Paulo Ross. Você aceitaria, Paulo Ross, conduzir o programa na próxima semana? Ah, então, obrigada. Verinha, deixa eu só fazer um parênteses aqui. A Maricelma tinha falado que hoje em dia ela vê os síndrome de Down casando, né, fazendo uma série de questões. Salvo engano, Mari, em 2002 houve mudança da lei e o Código Civil te retirou da incapacidade absoluta ali, né, vamos colocar assim, a questão do síndrome de Down.
Então, hoje eles podem fazer negócio jurídico, né, de compra e venda, pode ter casamento, uma série de questões. Mas isso aí era pela limitação da lei, né? Então, com a evolução da nossa sociedade, os legisladores entenderam, que a Ana até comentou com a gente em off depois, né, Ana, que eles não são diagnosticados como doenças, né? Então, eles, se não são essa questão da doença, não poderia ter essa questão, né? Mas isso aí fica para a segunda parte. Isso, segunda parte. Então, agora sim, né? Vamos envolvendo a nossa companheira Laudete com muita luz para que ela faça o encerramento desse nosso programa. Então, nós vamos, neste momento, agradecendo a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade da área da psicologia, no qual estão presentes, para que esta aula da noite de hoje, que ela seja expandida em nosso meio social de uma forma mais ampla, de uma forma mais humanizada, para que esses companheiros que no qual vieram com esta missão de demonstrar que são criaturas de Deus, são criaturas que estão aqui também para aprender e para evoluir. Neste propósito, nós vamos convidando a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, que possa nos envolver, nos trazendo também tudo que for de necessário para que possamos compreender e sentirmos que todos nós somos filhos do mesmo Pai, com a diferença que cada um está num degrau de conhecimento e de evolução. É neste propósito que nós vamos agradecendo a nossa companheira desta noite, a Ana Lisa, que no qual nos trouxe informações tão ricas e tão importantes para as nossas reflexões e estarmos preparados para que quando estivermos diante de criaturas que são de Deus, que possamos vê-la como sendo uma grande flor também enfeitando o jardim das suas vidas, no seu propósito de aprendizado, no seu propósito de beleza, de poder oferecer aquilo que eles têm também no coração. Então, que a nossa companheira seja envolvida com muito amor e o nosso agradecimento por esta aula tão importante que no qual tivemos esta noite. Possamos termos uma semana de paz, uma semana de luz, e agradecendo a toda a espiritualidade por estarmos neste momento nos abastecendo por essas informações tão ricas, que talvez um dia nós iremos também sermos inseridos neste processo de aprendizado em benefício do próximo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas à medida que nós saberemos perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixes cair nas tentações e livrai-nos de todos os males, pois sabemos que Deus é o poder, o reino e a glória para todo sempre. E obrigada, Pai, por mais esta oportunidade e que a todos sejam iluminados nos seus caminhos. Obrigado, Pai. Obrigada, Ana. Obrigada a todos. Obrigada pela oportunidade. Marcos e Lourdinho, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço demais. Olha, eu fiquei muito emocionada demais com vocês, com o carinho. Me senti, assim, envolvida agora, como eu digo, né, Lourdete, um P2 no final para fechar. Quando eu fazia curso com o Marcos no final, sempre a gente tinha um P2, né? Eu falo, a prece, a sua prece, Laudete, para mim foi como um P2 agora. Bom. Para começar a semana.